Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual, que com carinho nós chamamos de Encontro com o Evangelho, que é o encontro que nós temos semanalmente com Jesus, com seus mensageiros, que com tanto amor vêm até nós nos trazer o que nós precisamos: a paz, o fortalecimento, o equilíbrio, as vibrações de saúde, enfim, tudo o que nós necessitamos. E para isso, Jesus só pede uma coisa: que nós abramos o coração, que entremos em sintonia com Ele e assim, com muita luz, com muita fé, nós possamos estar abertos para receber tudo que nós necessitamos. E para isso, então, fazeremos a nossa oração nesse momento tão especial, onde mentalmente nós vamos nos ligando a toda essa equipe espiritual que com tanto amor nos recebe. Vamos sentindo que os nossos corações vão sendo abrandados, que uma sensação de serenidade vai nos envolvendo, que essa luz vai nos abastecendo de coragem, de fé, de esperança. E é assim, de coração aberto, que nós vamos agradecendo a Deus a oportunidade deste encontro, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que irá nos atender nesta noite. E juntos nós vamos dizendo: Jesus, Divino Mestre e Salvador, nos ampare para que possamos receber as energias necessárias para o nosso fortalecimento físico, mental e espiritual. Nos dê a força, Jesus, para nós vencermos as nossas más inclinações. Nos dê força para nós termos a coragem de abraçar os teus ensinamentos, de seguir o teu evangelho. Nos dê esperança para que a gente não desanime diante das dificuldades. E assim, Jesus, que durante este encontro nós possamos começar a transformar a nossa vida. Que a energia do amor e da paz possa invadir a cada um de nós e que a oração que o Senhor nos ensinou possa chegar a Deus, o nosso Pai, e através dela nós possamos entrar em comunhão com essa força maior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Nós ainda te pedimos, Senhor, que derrame as suas bênçãos sobre a nossa companheira Ana, para que ela sinta todo o amparo dessa equipe espiritual a fortalecendo, para que as suas palavras possam chegar de uma forma clara e serena em nossos corações. Que assim seja. Boa noite, bom estar aqui novamente com vocês. Que a paz de Jesus possa envolver cada coração. Estarmos sempre buscando a luz do Evangelho já é uma vitória, se a gente pensar bem, né? Às vezes pode até parecer pequena aos olhos do mundo, mas é imensa aos olhos da espiritualidade. Hoje eu trouxe um tema inspirado no livro Vinha de Luz, do Emmanuel, escrito pelo Chico, no capítulo 63, onde tem uma passagem de Jesus que ele nos diz assim: se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Essa citação está em Mateus, no capítulo 5, versículo 39. E a gente pode ver esse ensinamento de Jesus por vários pontos de vista, por vários aspectos. E hoje é tão importante quanto era naquela época.
Essa passagem ele passou, ele estava falando no Sermão do Monte, não só para os discípulos, mas para uma série de pessoas que estavam ali naquele monte assistindo, e você pode ter a passagem completa deles em Mateus, no capítulo 5 até o 7. Né? Então, na cultura judaica daquela época, um tapa na face direita normalmente era dado com a parte de trás da mão. E a gente tem que lembrar que era um gesto de insulto, de humilhação, mais do que até a própria agressão física. Né? Então, a gente pensar que Jesus nos ensina a não responder à ofensa, à agressão, com mais agressão, com mais, ou com vingança, por exemplo. Então, Jesus veio naquela época dizer para a gente para quebrar esse ciclo de violência. O que não significa, se a gente parar para pensar a fundo, que seria permitir os abusos, ignorar a justiça civil, ser passivo diante de tantas coisas que a gente vê, onde a gente pode colaborar e evitar da maneira correta. Então, Emmanuel, nesse capítulo 63 do Vinha de Luz, ele ajuda a gente a compreender que essa lição não é uma poesia distante, né? A gente pensar, eu vou apanhar de um lado, eu vou dar outra face. Isso, Emmanuel trouxe para a gente que isso não é uma poesia, sim um treinamento diário da nossa alma. É a luz que a gente recebe para amadurecer espiritualmente, ao mesmo tempo, nos libertar daquilo que nos escraviza. Então, o tapa que a vida nos dá todos os dias, como eu disse, nem sempre é físico, pode aparecer de muitas maneiras. Quando alguém desconfia da gente por causa de algum erro que a gente cometeu no passado, não importa o que você faça, fica trazendo aquele erro à tona a todo momento. Quando a gente escuta uma palavra dura, do tipo, você nunca muda, quando a ansiedade aperta e o impulso aparece, ou quando bate forte aquela culpa depois de um erro que a gente comete. Oferecer a outra face aqui é não se agredir ainda mais, é não responder ao sofrimento com autodestruição, né? É dizer internamente, eu errei, mas eu não sou o erro. Tem um capítulo no livro Jesus no Lar, psicografado também pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Nélio Lúcio. Esse livro, Jesus no Lar, ele traz passagens das reuniões que o Jesus tinha com discípulos na casa de Pedro, ao final do dia, ao final de um dia de trabalho, ou de um processo que eles tivessem passado. Então, eles se reuniam e conversavam. Era quase que um evangelho no lar. Então, nesse capítulo, que tem como nome o argumento justo, elucida bem essa questão do erro. E eu acho que qualquer um de nós pode se identificar com ela. Então, eu trouxe ela uma noite na casa de Simão Pedro. Todos os discípulos estavam meio num clima de tristeza. A maioria deles podia transparecer no próprio semblante deles como eles estavam amargurados naquele dia. Tadeu e André, horas antes, haviam sido atacados à margem dos lagos por malfeitores. E, como normalmente as pessoas fazem, eles acabaram com uma reação apressada, reagindo às agressões. Não tiveram consequências graves, mas eles ficaram muito atormentados com aquilo. Eles eram discípulos de Jesus. Então, quando Jesus, naquela noite, começou a falar acerca da glória reservada aos bons, aqueles dois deixaram transparecer, meio que por um pranto, uma lágrima, a amargura que estava dominando a alma deles naquele momento. E já não podendo se conter, Tadeu clamou aflito: Senhor, eu aspiro servir a boa nova, contudo,
Sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Eu ouço contrito, arrependido de forma sincera e profunda as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito teimoso no mal. Eu lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? E com a voz embargada veio André, acrescentando, meio choroso, mas o que vai ser de mim? Ao seu lado eu sou uma ovelha obediente. Entretanto, quando eu me distancio, basta uma palavra insignificante de incompreensão para me desarmar. Me reconheço incapaz de tolerar um insulto, uma pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal como me vejo? E ali, quando ele calou-se, veio Pedro. E a gente pode perceber que todos eles tinham as mesmas sensações e incertezas dentro deles. Então Pedro diz: por minha parte, eu observo que não passo de um mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite me retiro nas minhas orações habituais e fico espantada diante de tudo que eu assumi de responsabilidade, tudo que eu venho abraçando, os atuais compromissos e frente à minha fragilidade, que é tão grande. Os meus débitos são enormes, dizia Pedro. Como servir os princípios sublimes do novo reino, se me encontro assim, insuficiente e incompleto? E passado ali, um segundo, veio Tiago, filho de Alfeu, que começou abatido na intimidade da minha própria consciência. Reparo quão longe eu me encontro da boa nova, da boa nova verdadeiramente aplicada, disse ele. Muitas vezes, depois de ouvir as dissertações, os ensinamentos do mestre, me recolho no meu quarto solitário para sondar o abismo das minhas faltas. E tem momentos que são pavorosos. Ele diz que são desilusões tamanhas que me tomam, porque na realidade, será que eu sou um discípulo sincero? Eu não estou enganando o próximo? A incerteza me tortura. Quem sabe se não passo de um simples mistificador? E outros discípulos começaram a falar, a concordar com aquilo naquela sala que eles chamavam de cenáculo, cheios de amarguras. Jesus, que escutava tudo, ouvia as opiniões dos discípulos entre desânimo e desapontamento, sorriu. Tocado de um pouco de humor, esclareceu. A verdade é que o paraíso que a gente vem sonhando está muito longe ainda. Aqui, a gente não tem nenhum companheiro alado, disse ele. Ao meu parecer, os anjos ainda não encontram domicílio nesse chão áspero, escuro que a gente pisa. Ele diz: somos aprendizes do bem a caminho do Pai e não devemos diminuir a importância da oportunidade de crescer para Ele. No mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar em suco reconfortante, destinado à alegria de todos. E Jesus continua: não, no entanto, se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazer forte no bem, redimidos, dedicados ao bom, ao, e bons, né, em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória do mais alto
para substituir aqui quem está na terra. Então, ele conclui Jesus dizendo que o remédio, antes de tudo, se dirige ao doente e o ensino ao ignorante. Essa passagem de Jesus vai nos trazendo que estamos todos em aprendizado e que o Evangelho é a força que nos sustenta, que nos auxilia na caminhada. E também mostra que nós estamos no lugar certo, com a oportunidade à nossa frente de fazer o que é correto, né? E mesmo que os discípulos se sentissem daquela maneira, se achassem incapazes, eles foram escolhidos para a missão, segundo o Pai escolheu, né? Então, Emmanuel, nesse capítulo, vem nos ensinar que quem recebe a luz assume o compromisso, a luz do Evangelho, do aprendizado, a luz de Jesus, assume o compromisso, mas ele nunca disse que a gente está sem o apoio espiritual, que a gente está sozinho nessa batalha, né? Então, a luz do Evangelho não apenas nos esclarece, mas nos fortalece, nos prepara emocionalmente para essa caminhada que a gente escolheu. Ajuda a gente a suportar o desconforto sem fugir. O Evangelho nos ensina a sentir sem fugir, a sofrer sem se abandonar, não é? E se a gente tentar trazer isso para o dia a dia, para os nossos coisas mais práticas, né? Quando a gente sente que a gente pode fraquejar, como os discípulos estavam naquele momento, quando a gente sente que não está mais capaz de se manter nesse caminho correto, oferecer outra face, pode se ligar para alguém de confiança. A gente sempre tem no nosso caminho pessoas que são, às vezes, para a gente, verdadeiros anjos, e a gente nem sabe, às vezes é um irmão, um parente, às vezes é um conhecido, é um amigo, é um colega de trabalho, que nos dá bons conselhos. Às vezes até nos dizendo verdades que a gente até nem gostaria muito de ouvir, mas que é necessário para que a gente consiga perceber onde a gente está, onde nós estamos nos colocando, para que a gente possa se mexer daí. Oferecer ultrapasse, às vezes, é fazer uma simples prece curta, naquele momento que a gente está achando que não vai conseguir mais seguir, dizer: Jesus, me ajuda. A gente vai receber o auxílio necessário, sem sombra de dúvida. Pensar que quando alguém nos provoca ou nos julga, em vez de a gente reagir com raiva, com rancor, dar outra face, às vezes é respirar simplesmente e silenciar. É lembrar que aquele que está cometendo aquele julgamento contra a gente não conhece a nossa luta, não sabe o quanto a gente batalhou, não compreende por tudo que a gente passou, não entende a compreensão que a gente tem para estar fazendo ou deixando de fazer alguma coisa naquele momento. Escolher não usar isso como desculpa para cair. Quando a gente falou no começo, a pessoa diz: você não vai mudar nunca. E aí a pessoa: não, então não vou fazer de novo. Não, é escolher não usar isso. Independente do que a outra pessoa fale, eu escolhi o caminho de me corrigir, de seguir o caminho certo, que é o caminho que me faz bem, é seguir adiante nele, né? E quando a gente erra, talvez seja a parte mais difícil, né? Oferecer outra face é não se punir, é não se desistir, é tentar novamente, mas agora da maneira correta. É voltar, por exemplo, ao que nos levou ao caminho certo. É a casa de oração, é a casa espírita, é a casa religiosa, não importa. É voltar a tentar pegar o caminho certo novamente. Lembrar que Jesus nunca disse para a gente: não erre. Ele sempre disse: levanta e anda. Vá e não peques mais. Ou seja, se nós estamos aqui para nos desenvolvermos, para nos aperfeiçoarmos,
claramente vamos errar. Como a criança, quando está aprendendo a caminhar, que cai várias vezes, mas ela levanta e volta a caminhar até o momento que ela está correndo. Isso é pensar nessa simplicidade quando a gente comete o erro. Levantar e andar. Pensar no começo e no final do dia, criar pequenos hábitos de luz para a gente. Uma leitura curta do Evangelho, de parar, refletir sobre aquela leitura, um agradecimento antes de dormir, Senhor, obrigada, mesmo pelas dificuldades, eu superei o dia, eu cheguei até aqui, obrigada. Fazer um pedido ao amanhecer, Senhor, me ajuda, é mais um dia, me ampara para que eu seja forte e consiga superar todas as adversidades que venham no decorrer do dia. Pequenos gestos, a gente vai construindo uma base forte espiritual, que vai nos amparar nos momentos mais difíceis, né? Então, pensar na mansidão que Jesus ensina não era uma fraqueza, ele era a força educada, né? Quem aprende a não revidar, aprende aos poucos a não se entregar aos impulsos, não aprende a não cair novamente, ou se cair, aprende a levantar. Quem domina a reação externa começa a dominar a reação interna. Isso é maturidade espiritual em construção. Então, que possamos buscar entender que o Evangelho não nos cobra perfeição, mas felicidade, fidelidade ao esforço. Que a luz que a gente recebe hoje é a mesma que nos ajuda a dizer não, não ao orgulho, ao egoísmo, não ao materialismo, não aos vícios, né? E que nos ensina, essa mesma luz nos ensina a recomeçar. Não importa tudo que eu fiz até hoje, o importante é que eu posso começar de novo. Se eu peguei o caminho errado, vou pegar o caminho certo agora. E essa mesma luz do Evangelho é o que nos sustenta quando o caminho parece pesado, né? Entender que dar outra face é seguir um caminho diferente, mesmo quando o mundo todo parece querer conduzir a gente para o caos, para a insegurança, para o materialismo, para o orgulho, para o egoísmo. A gente assiste ao nosso noticiário, a gente vê todas essas coisas. Criminalidade, guerra, injustiça. É olhar para isso e perceber, não o convite para entrar nesse caos, nessa loucura, mas sim o convite para fazer diferente. Jesus nos disse dê a outra face. Olhar para esse ensinamento como a situação hoje está dessa maneira, eu posso fazer diferente. Eu posso plantar a paz, o amor, o evangelho dentro da minha casa, começando por aí, levando aos meus vizinhos, ao meu ambiente de trabalho, e assim, neste que parece um mundo caótico, a gente está levando a outra face, a paz que Jesus nos ensinou. Então, entender que esse caminho que nos foi dado por Jesus, ele é o nosso modelo e guia, a sua existência na Terra, no tempo de olho por olho, dente por dente, não era muito diferente de hoje. Mas ele mostrou o caminho do amor. Ele nos colocou na caminhada para prosseguir passo a passo, com mansidão, com coragem, com esperança. Então, que a gente possa lembrar que oferecer a outra face, tendo o ensinamento do nosso irmão maior, Jesus, que foi o amor, e que assim a gente vai transformando nosso reino de Deus dentro de nós e todo aquele que está ao nosso lado, plantando uma sementinha por dia para me melhorar e para fazer do mundo melhor.
Hoje é o que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que possamos nos ver novamente em outras ocasiões. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Obrigada, Mônica. Obrigada, Ana querida. Com essas reflexões tão importantes, nós vamos voltando um pouquinho mais o nosso coração para Jesus, relembrando que nós somos iguais aos discípulos. Jesus não escolheu ninguém especial, escolheu aqueles que, como nós, têm suas fraquezas, suas deficiências, mas têm tanto potencial. E é esse potencial que Jesus está chamando agora, que nós possamos ter olhos de enxergar essa luz que existe dentro de nós, de enxergar a força transformadora que cada um de nós traz em seu coração. Enxergar essa força que nós muitas vezes duvidamos. Mas nesse instante onde estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus, com certeza nós somos muito fortes, porque o nosso amor unido é capaz de envolver o nosso planeta nas maiores vibrações de paz, de fortalecimento e de equilíbrio. Que o nosso desejo de ajudar é tão forte que é capaz de chegar a todos os corações doentes, desesperançados, angustiados, desejando que eles encontrem a paz, que eles encontrem a alegria de viver, que a esperança e a fé brotem nesses corações, que eles se lembrem de Deus, desse Pai amoroso que não desampara nenhum filho, e encontrem a esperança para se reerguerem. Vamos vibrando para que haja essa confraternização no nosso planeta, para que as pessoas aprendam a se amar, a se aceitar e a se respeitar. Que nós possamos aprender a sermos úteis, a ajudar um ao outro. Que possamos nos esforçar para colocar em prática essa lição tão importante de oferecer a outra face. E assim não julgarmos o outro e não julgarmos a nós mesmos. E a termos a certeza das oportunidades diárias que Deus nos dá para recomeçarmos. Vamos vibrando por cada um de nós, para que nós possamos permanecer firmes no propósito do aprendizado dos ensinamentos de Jesus, que possamos ter lucidez para tomarmos as atitudes mais adequadas, que tenhamos a coragem de nos reconhecermos, de fazermos aquela viagem interior e percebermos as nossas falhas, mas também percebermos a nossa força. Que possamos desenvolver o nosso potencial de filhos de Deus, desenvolver a humildade, a mansuetude, a fé, a alegria de viver. E assim, com os nossos corações serenos, nós oferecemos as condições ideais para a aproximação dos mensageiros de Jesus, que estão aqui ao nosso lado, nos observando, já magnetizando a água para que ela se transforme no remédio que nós precisamos. E nesse instante, cada um desses amigos queridos vai impondo as mãos sobre a nossa cabeça. E dessas mãos jorram energias intensas, energias que refazerão todo o nosso campo energético, físico e espiritual. Energias que nos higienizam, que eliminam pensamentos e sentimentos desequilibrados, desarmonizados,
energias que vão abastecer os nossos órgãos deficientes, que vão fortalecer os nossos órgãos doentes, que vão restaurar a saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, mas que também restaurarão a nossa saúde emocional, para que nós possamos aprender a termos mais segurança, fé, foco, esperança e alegria. E assim vamos sentindo que estamos envoltos numa cúpula de luz, com energias suaves abrandando nosso coração, nos dando leveza, nos dando bem-estar. E uma alegria imensa vai invadindo nosso ser. Nesse instante é como se Jesus estivesse aqui na nossa frente e nos desse aquele abraço gostoso. E nesse abraço nós depositamos as nossas angústias, as nossas dúvidas, incertezas. E colhemos a esperança, e colhemos a força, e colhemos o bom ânimo e a coragem. E é assim, com essa sensação de envolvimento total do amor e da paz de Jesus, que nós vamos nos despedindo no dia de hoje, na certeza de que essas energias estão envolvendo todo o nosso lar, envolverão os nossos familiares, e que se estivermos ouvindo essa assistência num leito de dor, num hospital, onde quer que nós estejamos, que tenhamos a certeza absoluta de que esses colaboradores de Jesus estão ao nosso lado, porque essa é a vontade do Pai e esse é o nosso desejo. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós nos despedimos em paz, rogando as bênçãos para que possamos nos reunir novamente na próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.